pessoal, vamos conversar mais um pouquinho sobre a responsabilidade do comerciante. Bom, é o item 3.3.1 do roteiro de vocês. Se vocês verificarem, o artigo 13 destacou uma modalidade especial de fornecedor, que é o comerciante. Quem que é o comerciante? Não é o fabricante, não é o produtor, não é o construtor e não é o importador. É aquele que apenas comercializa. Seria naquela concepção do código comercial antigo, antes da teoria da empresa, seria aquele intermediário que não está na área de produção, apenas de comercialização dos produtos. Então, o artigo 13 traz uma regra diferente para a responsabilidade do comerciante. Diz assim: o comerciante é igualmente responsável quando ele coloca algumas situações para que o comerciante seja responsável solidariamente com o produtor, com o construtor, com o importador e com o fabricante. Qual é a análise que a gente faz desse artigo 13? É que a responsabilidade do comerciante é uma exceção à regra geral, ela não é uma responsabilidade solidária, ela é uma responsabilidade subsidiária. Então, é responsabilidade objetiva, do mesmo jeito, mas ela é subsidiária. Ou seja, o comerciante ele só irá responder se cumpridas algumas condições trazidas pelo artigo 13. E quais são essas condições? Se o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados, ou seja, eu pego esse mouse. O mouse, suponha-se que o mouse explodiu, né? Aconteceu, me deu choque, alguma coisa desse tipo. E eu olho aqui, estou procurando o nome do fabricante, não tem nenhum lugar, não tem nenhuma etiqueta, não tem nenhum nome que eu possa identificar quem tenha sido esse fabricante. Segundo caso, se não existe informação clara do fabricante, por exemplo, eu adquiri um produto uma vez, era para ser uma prateleira, né? E quando nós abrimos a caixa, foi meu marido que foi comprar e tinha piso, porcelanato em vez de prateleira dentro da caixa. E eu ia entrar com a ação e eu olhei a caixa para tentar identificar quem era o fabricante. Na verdade, era o importador, né? Para ver quem era o importador, porque estava lá Made in China, né? E aí a gente tentou identificar quem era o importador e não havia identificação clara. Não tinha endereço do importador, não tinha um nome. Tinha um nome, mas eu joguei na internet esse nome e eu não consegui identificar endereço nem nada disso. Então, consequência, quem que eu, nessa situação, tenho que ingressar com a ação? Comerciante. Então, quando o fabricante, o importador, o construtor, o produtor não puderem ser identificados ou tiver o nome e essa informação não for clara, a responsabilidade do comerciante é solidária. E tem mais uma situação também que o artigo 13, inciso 3, prevê a responsabilidade solidária do comerciante por falta de conservação dos produtos perecíveis, né? Acontece muito numa grande rede de supermercados aqui, de hipermercados aqui em Goiânia, que muitas vezes aí é responsabilizada por danos porque não conservou os produtos adequadamente. Então, cuidado, muito cuidado, o OAB adora a responsabilidade do comerciante. Por quê? Porque, na verdade, a responsabilidade, em regra, é subsidiária, é ao contrário dos outros fornecedores, tá? E por exceção que ela é solidária. Então, bastante cuidado com essa regrinha aí para vocês não se embananarem. Então, veja bem, sendo o caso, vamos voltar ao meu caso das prateleiras, que não tinha prateleira, tinha um piso porcelanato
dentro da caixa que eu adquiri. Nesse caso, se eu entrasse com a ação contra a rede de hipermercados, né? E a rede de hipermercados me pagava, iria me ela tem o dever de me indenizar, ela iria me indenizar e depois ela poderia propor ação de regresso contra esse importador para que ela recebesse aí o prejuízo. Outra coisa que nós temos que nos lembrar é que a denunciação da lide aqui não é permitida de acordo com o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. Então, veja bem, na hora de ingressar com a ação, o consumidor é que vai eleger, né? Quem é que ele vai escolher para fazer parte do polo passivo da ação. Depois que ele escolher, não tem jeito mais de mudar, porque eu, fornecedor, não posso falar, oi, eu não sou responsável, o responsável é ele, justamente por causa da previsão do artigo 88. E olha só, interessante essa discussão, porque o artigo 88 diz assim, ó, na hipótese do artigo 13, responsabilidade do comerciante, que é o que nós estamos estudando, parágrafo único deste código, a ação de regresso pode ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação à lide. Discutiu-se junto à terceira e quarta câmaras do STJ sobre essa questão do artigo 88 mencionar o artigo 13. Se só não caberia denunciação à lide no caso de responsabilidade do comerciante. E o STJ decidiu que não, realmente não cabe denunciação à lide em nenhuma hipótese, mesmo que não se trate do artigo 13 no Código de Defesa do Consumidor. E qual é a justificativa para o não cabimento da denunciação à lide aqui no Código de Defesa do Consumidor? São duas. Primeiro, que retardaria muito a reparação, né? Olha, eu não sou parte legítima, a parte legítima é aquela. Cita a parte, volta, isso ia ficar indefinidamente no judiciário. E outra coisa também é que iria inserir uma nova argumentação jurídica na lide. Esse fornecedor fala que ele não teve culpa, a culpa foi do outro. Esses dois fornecedores vão ficar brigando entre eles para saber de quem é a culpa. Porque a responsabilidade entre os fornecedores, gente, é subjetiva. Então, um vai ter que provar que a culpa é do outro. Então, por essa razão também, a lide não sairia do lugar. Bom, além disso, nós temos que saber quais são, existem hipóteses no código em que o próprio legislador excluiu da responsabilidade os fornecedores. São hipóteses numerus clausus, são hipóteses taxativas, existem 3 situações na hipótese de exclusão de responsabilidade pelo fato do produto, em que o fornecedor ele se exime se ele provar o quê? Primeiro, que não foi ele que colocou o produto no mercado. Então, eu fiquei sabendo uma vez de um caso de roubo calças jeans falsificadas. E essas calças jeans falsificadas foram roubadas de um depósito da Polícia Federal e estavam sendo comercializadas. E houve uma ação aí, uma responsabilidade por danos. Então, de quem é a responsabilidade? Né? O fornecedor que foi chamado ali falou, não, essas calças não eram minhas, nunca estiveram, elas foram apreendidas há muito tempo. Elas estavam em poder da Polícia Federal. Então, se alguém comercializou, não foi eu. Eu não posso ser responsabilizado pelo dano, tá? Então, essa seria uma situação. Segunda situação de excludente de responsabilidade.
Muito embora o produto tenha sido colocado no mercado, não existe defeito. Ele foi colocado perfeito no mercado. Então, é aquela situação de que eu provo que o defeito inexiste. Não, não houve defeito não, é engano seu. Olha, a televisão tinha que funcionar assim, o carro tinha que funcionar assim, foi mau uso sim. Então, eu provo que realmente não aconteceu um defeito, foi mau uso, por exemplo, né? Foi alguma outra situação, mas isso não é um defeito, tá lá que seria um risco normal, seria alguma consequência do produto. E terceira e última situação que acontece muito na prática é se o fornecedor provar que aquele defeito ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O que seria culpa exclusiva do consumidor? Não usar o cinto de segurança, por exemplo, né? Ser atirado para fora do carro. Então, eu tive um dano porque eu fui atirado para fora do carro. Ah, mas aí faz-se uma investigação e descobre que esse motorista não estava usando cinto de segurança, por exemplo. Então, são essas situações e vamos definir aqui a diferença de culpa exclusiva do consumidor e culpa concorrente, porque são coisas diferentes. No caso de culpa exclusiva do consumidor, o consumidor é o único responsável pelo dano. O fornecedor não colaborou de forma nenhuma. Exemplo, a ausência, a falta do uso de cinto de segurança. O cinto funciona perfeitamente. Se o consumidor não usou, foi por culpa dele. Já no caso de culpa concorrente, tanto o consumidor quanto o fornecedor concorreram para que o dano ocorresse. Vamos supor, nesse mesmo exemplo da falta de segurança, que o consumidor não usou o cinto de segurança porque este apresentou um defeito. Ele puxou e o cinto travou, por exemplo, e ele tentou destravar, ele estava com pressa, ele não conseguiu e ele foi. Então, nessa situação, gente, não é excludente de responsabilidade. A responsabilidade do fornecedor será objetiva, mas o que pode acontecer é que o valor da indenização será minorada, será diminuída. Bom, e o terceiro, né? A gente falou também que haverá exclusão de responsabilidade se a culpa for exclusiva de terceiro. Quem é terceiro? É uma pessoa totalmente estranha ao ciclo de produção, que não tem nada a ver com a comercialização do produto, é uma pessoa que não está envolvida aí na cadeia produtiva. Exemplo, o mesmo que a gente estava dando. Eu fui dirigir meu carro, o cinto não funcionou, apresentou um defeito no cinto, mesmo assim eu fui, só que na hora que eu estava passando por uma via, veio um carro no sinal vermelho e bateu em mim. Então, a culpa do acidente, na verdade, dos danos que eu sofri, não podem ser atribuídas ao defeito apresentado pelo cinto de segurança, mas àquele terceiro que me causou o dano. Então, nessa situação, quando a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, é excludente de responsabilidade. Outro caso que merece nossa atenção é o caso fortuito e força maior que nós estamos vivendo neste momento em razão do coronavírus, né? Para o Código de Defesa, embora haja diferença entre caso fortuito e força maior, né? O fortuito é um fato imprevisível, é um fato do homem, guerra, greve, por exemplo, e força maior seria um acidente da natureza,
que é o coronavírus, que é o Covid, né? Um vírus, é uma força da natureza que está alterando todas as nossas relações aí no momento. Então, será que o caso fortuito e força maior são excludentes de responsabilidade para o fato do produto ou do serviço? Não. Isso não é considerado um acidente de consumo. Só que, cuidado, daqui um pouquinho eu vou falar sobre o vício do produto ou do serviço em que se admite caso fortuito e força maior. Então, o que a gente pode pensar é assim, ó, acidente de consumo. Pensem que o fato do produto ou do serviço é um acidente de consumo, um defeito. Então, se eu adquiro, vamos pensar aqui, um serviço, e esse serviço é a prestação de serviços educacionais, por exemplo, acontece uma força maior, um Covid-19. E em razão desse Covid-19, eu sofri um dano material, um dano moral, um acidente. Existe essa possibilidade? Não existe. Vocês vão ver quando a gente chegar lá no vício, né? Nesse mesmo serviço educacional que pode ocorrer um vício. Por exemplo, houve contratação de serviço presencial. Existe possibilidade de ter serviço presencial? Não existe possibilidade de ter serviço presencial. Então, vocês vão ver que aí o tratamento é um pouquinho diferente. Aguardem um pouquinho que já já a gente chega lá. Um abraço para todos.